Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, é o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. É hora de conferir os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros neste meio do dia, enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. A gente começa o programa desta terça-feira, conferindo inicialmente o mercado financeiro. Mercado relativamente calmo hoje, dólar caindo um pouco nesse momento, 0,1%, R$ 5,22 é a cotação da moeda americana nesse início de tarde. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3 subindo um pouco, 0,3%, nada muito significativo, chegou a estar estabilizado no 0 a 0 agora há pouco, começando a mostrar uma pequena reação de 0,3%. Lá fora, mercado de ações operando no negativo, o índice Dow Jones na Bolsa de Nova York operando com queda de 0,5%, mercado de ações dos Estados Unidos. O índice DAX na Bolsa de Frankfurt está fechando sem alterações, praticamente estável em relação ao dia de ontem. Na Ásia, Xangai fechou em queda, menos 1,4%, uma queda significativa. Petróleo quase estável, subindo ainda, mas subindo pouquinho agora, 0,3% na Bolsa de Nova York, o WTI. Em Londres, o tipo Brent subindo 0,2%. Preço do Brent na faixa agora dos $73,60 o barril, se aproximando aí dos 74. Qualquer hora dessa, a Petrobras dá uma canetada aqui, aumentando os preços dos combustíveis aqui no Brasil também. O câmbio é que está temperando um pouquinho essa possibilidade, ou seja, o petróleo subindo, mas o dólar caindo ultimamente. Então, isso, de certa forma, uma coisa neutraliza a outra, talvez não seja necessário um aumento imediato dos combustíveis. Quando ambos sobem, aí sim, tendência é de reajuste a partir de um determinado momento por parte da Petrobras, aumentando os preços tanto da gasolina quanto do diesel. Mercado de ouro lá fora com alta, 0,9%, $1.809 a onça Troy. Mercado de commodities agrícolas, grãos, depois da queda de ontem, buscando uma pequena recuperação. Soja agora operando com estabilidade na Bolsa de Chicago, está no 0 a 0 aqui. Chegou a ser influenciada positivamente por sinais de boa demanda de soja americana, onde saíram os dados das inspeções semanais de soja americana, mostrando um desempenho positivo. Isso chegou a dar sustentação aos preços no início dos negócios desta terça-feira. Agora, soja estável em Chicago, nesse início de tarde. O milho subindo, 0,4%. Na tarde de ontem, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou aquele levantamento sobre as condições das lavouras americanas, mostrando uma queda na qualidade das lavouras de milho. Chamou a atenção do mercado, isso não era esperado, então mostra que a situação da safra não é lá das melhores em termos de qualidade. Isso, claro, pode impactar na produtividade final das lavouras e determinar uma produção abaixo daquela que vinha sendo indicada pelo USDA no seu último levantamento. Então, isso acabou dando um certo suporte aos preços do milho em Chicago, nesta terça-feira, o preço agora subindo 0,4%. Trigo Chicago com alta mais expressiva, onde caiu, hoje subindo bem, depois de vários dias de alta, 1,6%. Trigo na Bolsa de Chicago. Arroz de Chicago com alta também, 0,9%. Todos os 4 grãos que a gente acompanha em Chicago aqui, todos eles no terreno positivo nesta terça-feira. Lá fora, a Bolsa de Nova York com resultados diferentes, dependendo do produto. O café arábica caindo, segue ainda bastante pressionado pela previsão de volta das chuvas aqui na região sudeste do Brasil, onde se concentra o grosso da produção do café arábica, que vinha sendo muito prejudicado por falta de umidade, especialmente agora nessas lavouras que vão ser colhidas no ano que vem, ou seja, a safra 2022, que está agora no início das floradas, então é fundamental a ocorrência de chuvas nesse momento, ao contrário do que aconteceu no ano passado. As chuvas atrasaram e acabaram prejudicando bastante a safra desse ano, a partir das suas floradas que acontecem a partir de setembro. Então, o café hoje respondendo a essa melhora do clima com queda, 0,6% o arábica em Nova York nesse momento de queda em relação ao dia de ontem. Açúcar bruto também com previsão de chuvas para os canaviais aqui da região sudeste do Brasil também cede um pouco, caindo aqui 0,2% em Nova York nesse momento. Do lado positivo da tabela aqui, o suco laranja aqui com quebra da safra brasileira, refletindo bastante o mercado internacional ultimamente, os preços do suco subindo, hoje não é diferente, uma alta de 0,6% agora há pouco.
Outro que sobe é o algodão 0,4% em Nova York, em relação ao dia de ontem, e o cacau também, com um cenário positivo nesse momento, com alta de 0,3% nos negócios realizados na Bolsa Nova-Iorquina. Então, está aí um retrato rápido do mercado, dos mercados futuros, também do mercado financeiro, e a gente continua com o mercado físico. Vamos ver a primeira parte do nosso mercado físico aqui, iniciando pelos preços da soja, preço interno da soja. Está aí nosso quadrinho hoje pela manhã, refletindo nas condições de mercado de ontem, de Chicago e também do câmbio, preços em queda, né, majoritariamente, com algumas exceções. Vamos ver aqui os principais destaques. Estou vendo aqui em Paranaguá os preços caindo para 173, preço no Porto. Nas praças do interior que a gente acompanha, estou vendo aqui Passo Fundo caindo 1,5%, Cascavel também cai para 1,68%, Rondonópolis 1,69 também com queda 0,6% nesse caso, queda também Sorriso para 160, também menos 0,6%. Ainda no Centro-Oeste temos Dourados caindo 0,6%, o Triângulo Mineiro Uberlândia também cai com 1,3%, e as demais praças que a gente acompanha, lá na região do Mato Piba, tem Barreiras caindo 0,3%, Balsas e Pedro Afonso com preços estáveis, Pedro Afonso R$ 159 por saca de 60 quilos. Vamos em frente com o milho aqui, preço do milho no mercado físico tem alterações também, algumas importantes. No Porto, uma alta para R$ 77 por saca, 1,3% acima. Sobe também em Campinas, isso hoje pela manhã, né? R$ 95, 1,1%. O que mais nós temos de alterações aqui? Tem Cascavel subindo 1,1% para 92. Tem uma exceção aqui que é Rio Verde, em Goiás, caindo um pouco, um ajuste aqui para baixo de 1,2% para R$ 83 por saca de 60 quilos. Demais praças que a gente acompanha diariamente aqui, sem alterações, pelo menos até amanhã de hoje. Estou vendo aqui no sul, lá em Carazinho, R$ 94, Chapecó, 93. Lembrando que são preços do mercado físico disponível, mercado de lotes. Bom, vamos dar uma paradinha, um pouco a gente vê mais mercado físico, antes disso vamos dar uma conferida nas nossas notícias desta terça-feira. Uma notícia que tem o seu lado positivo, o outro lado aqui o negativo, os recursos do Programa Federal de Subvenção ao Seguro Rural, o prêmio do seguro, para soja e milho, a safra de verão de 21-22, se esgotaram antes mesmo do início do plantio da nova safra. Vai precisar mais dinheiro, porque a demanda está maior do que a oferta. Vamos ver a notícia. A contratação não está mais disponível para agricultores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, as principais regiões produtoras do país. Na semana passada, as seguradoras receberam um comunicado do Ministério da Agricultura sobre o fim dos recursos. Dos 924 milhões de reais liberados para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural neste ano, 890 milhões de reais já estão comprometidos com apólices contratadas e propostas em análise. O restante, 34 milhões, está reservado a outros segmentos, como frutas e pecuária, aos projetos pilotos de apoio à produção de grãos no Nordeste e aos agricultores que acessam o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Nós tentamos contato com o Ministério da Agricultura para ver como é que fica e estamos sabendo aqui que realmente existe uma gestão da ministra Tereza Cresci no sentido de conseguir mais um montante em torno de 300 milhões, mais ou menos, para suplementar essa demanda que é muito maior que a oferta. E ela está negociando isso com o Ministério da Economia, para ver se consegue mais esse dinheiro. Possivelmente na sexta-feira vamos ter uma solução para esse problema, já que a demanda é forte. E tem uma explicação para isso, né? A sucessão de quebra de safra esse ano, especialmente no caso do milho, então o produtor está mais assustado, mais preocupado aqui em realmente fazer um seguro para se precaver de eventuais repetições desse tipo de problema também na próxima safra, que está começando agora, né? Então, demanda forte por seguro e bem claramente justificada até por esses eventos, a sucessão de eventos climáticos que nós tivemos esse ano, derrubou vários cultivos aqui, mas particularmente no caso dos grãos, o caso do milho, da segunda safra, com uma quebra aí, de mais da metade da produção, cerca de 60% da produção foi para o espaço, em função, primeiro, de falta de chuva, depois, de uma sucessão de geada. Portanto, aí o seguro é fundamental para evitar, para pelo menos compensar os prejuízos do campo
com um seguro agrícola que precisa de mais recursos para subvenção, porque é caro, o seguro é caro, precisa de subsídio. É esse subsídio que está sendo negociado pelo Ministério junto à Fazenda, para ver se consegue mais esse montante aqui para liberar, para atender essa demanda reprimida. Exportações dos produtos do agronegócio. O Ministério da Agricultura divulgou hoje o levantamento oficial, nesse caso, sobre as exportações dos produtos do agronegócio brasileiro, agora no mês de agosto. Aliás, com um volume, com um montante alcançado aqui, que fazia muito tempo que não acontecia, de 10,9 bilhões de dólares para um mês de agosto. Praticamente um recorde. Somente em 2013, as exportações brasileiras do agro tinham alcançado a marca para o mês. A alta dos preços no mercado externo favoreceu o resultado. O valor é 26,7% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar do recorde deste valor exportado, a participação do agronegócio no total das exportações do país caiu de 49,4% para 40,1% na mesma comparação. O complexo soja, principal setor exportador do agronegócio brasileiro, atingiu divisas superiores a 4 bilhões de dólares, o que significou um incremento de 53,6% em relação a agosto do ano passado. As vendas externas de carnes somaram 2,09 bilhões de dólares, uma alta de 40,5%, marca inédita para o mês de agosto desde o início da série histórica em 1997. E o setor de produtos florestais foi um dos segmentos que ultrapassaram a cifra de 1 bilhão de dólares em exportações no mês de agosto. Já na contramão desse desempenho positivo, bastante positivo, predominantemente no mês de agosto, o café não teve a mesma sorte. Por uma razão muito simples, agora começa realmente, já se sentiu o efeito de uma safra menor desse ano, uma safra que já seria menor, mesmo sem problemas climáticos, ou seja, é ano de bienalidade baixa na cafeicultura brasileira. A produção ficou menor que o esperado, a colheita já terminada praticamente, as exportações estão se ressentindo disso, também estão começando a cair. E vai ser uma tendência para esse novo ano safra do café. Exportações de café do Brasil, agora em agosto, caíram nada menos que 25%, na comparação com o mesmo período no ano passado, de acordo com o relatório divulgado pelo Secafé, o Conselho de Exportadores de Café do Brasil. O total faturado chegou a 2 milhões, volume vendido, embarcado, chegou a 2 milhões e 700 mil sacas, bem abaixo do que seria normal para a época. Segundo o Secafé, a queda nas exportações brasileiras do grão, que eram positivas até o acumulado de julho, reflete a continuidade dos problemas logísticos no transporte marítimo, como a falta global de contêineres. Os entraves fizeram com que o Brasil deixasse de exportar cerca de 3,5 milhões de sacas entre maio e agosto, o que equivale à perda de aproximadamente 500 milhões de dólares em receita ao país. Nos 2 primeiros meses da safra 2021-2022, as exportações totalizaram 5.541.000 sacas, volume 18,7% inferior ao registrado em julho e agosto do ciclo anterior. Os Estados Unidos foram o principal destino do café brasileiro, com volume de cerca de 4 milhões de sacas, crescimento de 1,1% em relação ao igual período do ano passado. O resultado representa 19% das exportações totais do Brasil. E o setor de serviços, que foi o mais afetado pelos efeitos da pandemia do coronavírus, desde o ano passado, pouco a pouco começa a se recuperar. Uma recuperação lenta, porque significa pessoas, fica aglomeração de pessoas também, então é um setor que reage mais lentamente, ao contrário do setor industrial ou do próprio agronegócio, por exemplo. Mas o setor de serviço começa a avançar, bem ou mal, está começando a avançar, se recuperar, e mostra um bom avanço agora no mês de julho, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE, são dados oficiais. Em julho, por exemplo, já se atingiu o melhor nível em 5 anos, ou seja, é uma recuperação até que está superando a expectativa, segundo o dado divulgado pelo IBGE nesta terça-feira. Vamos ver. O volume de serviços prestados no Brasil avançou 1,1% em julho na comparação com o mês de junho. Foi a 4ª alta mensal seguida. Com isso, o setor está 3,9% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020, e também alcança o patamar mais elevado desde março de 2016.
Mesmo com o avanço, o setor ainda está 7,7% abaixo do recorde histórico que foi alcançado em novembro de 2014. Em relação a julho de 2020, o setor de serviços registra alta de quase 18%, a quinta taxa positiva seguida nesta base de comparação. Já no acumulado do ano, o avanço é de 10,7% e em 12 meses de quase 3%. E está sendo prevista para esse sábado uma reunião entre as lideranças que promoveram aquela tremenda paralisação, aquela greve dos caminhoneiros lá em julho, julho de 2018. Para ver o que se faz daqui para frente, uma preocupação muito grande com o preço dos combustíveis, e esse será o principal assunto da pauta dessa reunião. Eu conversei com algumas lideranças de caminhoneiros e eu perguntei a respeito exatamente da expectativa dessa reunião marcada para o próximo sábado entre as lideranças de caminhoneiros que organizaram aquela paralisação lá em maio de 2018. E eles me disseram o seguinte, que é muito bom retomar a pauta conjunta. Eles, na verdade, vão se reunir para ouvir, mas me disseram, a maioria deles me disse o seguinte, olha, chegou a hora de cobrar efetivamente ações do governo a respeito das pautas que nos interessam. Vamos cobrar, e que é muito bom voltar a ter unidade nessa relação com o governo federal, principalmente no que diz respeito ao encaminhamento das reivindicações do setor. Não consegui tirar deles, por exemplo, se há disposição para uma nova paralisação, mas o que há sim é uma comemoração a respeito da unificação dos caminhoneiros, e isso foi falado por todos eles, inclusive comemorando bastante este fato, ou seja, eles vão cobrar sim do governo questões que foram apresentadas, que foram prometidas, e também vão cobrar a questão do aumento que é bastante significativo dos combustíveis. Muito bem, olha, o presidente Jair Bolsonaro aprovou uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética e autorizou a redução do teor de biodiesel, novamente, hein, no óleo diesel, de 13% para 10%. De acordo com a resolução publicada no Diário Oficial, a redução tem por objetivo evitar um incremento excessivo no preço do diesel ao consumidor final. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República diz que a medida é consequência da valorização do óleo de soja, principal matéria-prima do biodiesel brasileiro. Com a desvalorização do real e as exportações de soja em alta, por consequência, o valor do biodiesel também vem subindo. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a redução do teor de biodiesel no óleo diesel de 13% para 10% é momentânea. De qualquer forma, é uma decisão que vem desagradando bastante o próprio setor de produção de biodiesel aqui no Brasil, as usinas, os usineiros de biodiesel, que investiram bastante no setor e precisam de previsibilidade. Então, já essa é a segunda vez que se reduz aqui o teor da mistura de 13% para 10%, e significa uma diminuição da atividade, consequentemente da receita do setor. Então, é lamentável esse tipo de mudança nas regras do jogo, enquanto o jogo está acontecendo. Existem muitos protestos das entidades do setor, da BIOF, da Probio, contra essa decisão, a segunda já, reduzindo o teor de mistura do biodiesel no óleo diesel. É prejuízo certo para o setor, que investiu bastante no aumento da produção de biodiesel. Bom, nosso assunto agora é a produção brasileira de cítricos, particularmente de laranja, um setor bastante afetado também pelos eventos climáticos negativos que a gente viu ao longo de todo esse ano. Primeiro, um longo período sem chuvas. Isso já prejudicou os laranjais aqui brasileiros, especialmente na região sudeste, onde se concentra o grosso do setor de laranja, né? Os laranjais. Por outro lado, depois, geadas também que aconteceram, também prejudicaram a produção de laranja, consequentemente afetando a produção brasileira de suco de laranja. Lembrando que o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de suco de laranja, claro, tem impacto na renda do setor e também no impacto na receita das exportações brasileiras como um todo, na balança comercial brasileira. Eu conversei sobre esse assunto com o Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus BR, entidade que reúne as indústrias brasileiras de suco de laranja. Ele confirmou realmente uma redução na expectativa de produção de laranja, tanto em volume quanto em qualidade. Vamos ver o que ele fala sobre essa nova safra de laranja, que começou agora há pouco, se desenvolve até janeiro do ano que vem, que é uma safra bem menor, portanto, em função desses eventos climáticos. Vamos ver.
Nós tivemos alguns fenômenos, né, Silmar? Primeiro, a gente teve aquela seca do final do ano passado que prejudicou principalmente a primeira florada aqui no estado de São Paulo. Depois a gente teve a seca no começo dessa safra e ainda tivemos 2 episódios de geadas. Então, realmente não faltou problema aí para esse início de safra e acho que o Fundecitos conseguiu capturar isso de uma maneira muito técnica, muito precisa, nessa reestimativa de safra divulgada agora no último dia 10 de setembro. É uma safra menor que a do ano passado, que já foi pequena, né, Biapava? Exatamente, e isso, Silmar, vai muito ao encontro do que a gente conversou aqui na última vez. A gente já tinha uma expectativa de que essa safra ela teria mais uma quebra, e no final das contas que a gente não sabia quanto que era o tamanho dessa quebra, e agora eu acho que está bastante nítido para o mercado o que aconteceu. Quer dizer, nós vamos ter aí, pela primeira vez em muitos e muitos anos, 2 safras pequenas na sequência, o que é um fenômeno bastante raro aí para um setor que é sempre marcado por bianualidades positivas e negativas, né? Um na sequência do outro. Então, sem dúvida, aí um marco aí na história recente do setor. Muito bem. Bom, nós conversamos ainda com o Ibiapaba sobre as exportações de suco, o impacto daqui para frente. Obviamente, isso vai se refletir num volume menor de exportações de suco, mas não necessariamente menor receita, até porque os preços do suco laranja estão subindo ultimamente, conforme a gente viu no início do programa. Bom, outro assunto aqui de relevância foi a divulgação ontem pelo Ministério da Agricultura, ontem à noite, a atualização do valor bruto da produção agropecuária. Mas antes disso, vamos ver o nosso mercado físico, a segunda parte, que eu acabei me passando. Vamos lá, vamos ver agora os preços do boi gordo no mercado físico, depois a gente vê demais notícias desta terça-feira. Boi gordo com alguns destaques de queda aqui, preço bastante pressionado ainda por toda essa paralisação da comercialização em função da doença da vaca louca, desses 2 casos que foram encontrados aqui no Brasil. Preço em Araçatuba estável, em R$ 305 arroba. Tem queda aqui, R$ 290 arroba no sul de Goiás, queda de 1,7%, e outra desvalorização aqui em Cacoal, em Rondônia, para 293, menos 1 ponto percentual. Vamos ver o preço do café? O preço do café no mercado físico com quedas quase generalizadas, refletindo especialmente Nova York, onde caiu. R$ 1.060 o arábica no sul de Minas, menos 0,5%. Cerrado Mineira, menos 0,5% também para 1.065. Zona da Mata Mineira também caindo aqui para 960, menos 1%. São Paulo, no oeste de São Paulo também com queda, nesse caso de 0,5%. O Conilon, ao contrário, se manteve estável, pelo menos até amanhã desta terça-feira. O que mais? Vamos ver o arroz, preço do arroz no mercado físico, sem alterações nesta manhã de terça-feira. Todos os preços aqui inalterados. Estou vendo aqui a região central do Rio Grande do Sul, Santa Maria, por exemplo, R$ 74,65 pelo quilo vivo, inalterado. Demais praças também. Vamos para o algodão no mercado físico com queda, 0,6% em média nas praças que a gente acompanha. Aqui em São Paulo, como exemplificação, R$ 5,32 por libra peso, para o algodão em pluma, R$ 5,32%, queda, portanto, de 0,6%. E vamos para o feijão. Feijão que vinha se mantendo estável por um bom tempo, agora pressionado aqui. Uma queda nessa manhã, 3,3% de queda aqui em São Paulo, no atacado, e já está refletindo também lá pelo interior. Estou vendo aqui 1,1% também de queda em outras praças do interior aqui, e 1,9% lá em Cristalina, em Goiás, por exemplo, um polo importante de produção de feijão, queda de 1,9% para R$ 260 por saca de 60 quilos. Bom, não sei se a gente tem tempo para mais uma noticiazinha ainda. Tem aqui o VBP da agropecuária, que só vou dar uma resumida aqui. O Ministério da Agricultura divulgou ontem à noite uma reestimativa, um recálculo aqui do valor bruto da produção agropecuária, apontando ainda um aumento de 9,7% em relação ao ano passado, apesar das quebras na produção aqui de milho, café, cana-de-açúcar, feijão e outras culturas. Laranja também, conforme a gente viu. Mas por quê? Por causa do preço. A produção caiu o volume, mas o preço compensou em parte o volume, e isso significa que a receita, pelo menos, no total
desses produtos aqui ainda, em alguns casos, é positivo. Tem exceções, é claro. O café, por exemplo, ainda vai ser abaixo do ano passado, mas, de qualquer forma, a queda podia ser maior se não fosse o aumento dos preços aqui, como consequência do própria queda na produção física de vários produtos do nosso agronegócio. Nós vamos ficando por aqui com o nosso Agrimercado desta terça-feira. Uma boa tarde. Lembrando que 18h30 estamos de volta com o Consultor AgroMais. Até lá.